Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um vídeo análise bacana aqui no canal Bolsa Fácil. E hoje a gente vai conversar sobre as ações da CEMIG, uma das gigantes aí do setor de energia elétrica aqui no Brasil e uma das boas pagadoras de dividendos nesse momento aqui na nossa Bolsa de Valores, conseguindo superar até a Selic em 15% nesses patamares elevados. Começando pela nossa análise técnica, no gráfico semanal, que combina muito bem com a nossa ideia de investir em ações no longo prazo, fica bem desenhado e mais fácil da gente entender as regiões de interesse do preço. Nos últimos anos, aqui em julho de 22, na região de 6,25, a gente vê que o papel engatou mais fortemente a formação da tendência de alta, com topos e fundos cada vez mais altos. É possível, até para facilitar a nossa visualização, a gente traçar uma linha de tendência de alta de referência direcional do mercado. E sempre o alerta, mesmo numa tendência de alta, nunca se esqueça de interpretar, de entender as movimentações do mercado para que você busque fazer boas compras nos fundos dos movimentos de zigue-zague para que você possa ficar melhor posicionado para o ganho de capital e recebimento de dividendos. Não é difícil a gente ver o investidor entrar comprado dentro da tendência de alta, mas nas regiões de topo e acabar perdendo dinheiro. Aproximando um pouco o zoom do gráfico para que a gente possa entender melhor a movimentação do mercado mais recentemente, aqui em novembro de 24 nós tivemos a primeira formação das máximas na região de 11,30 e mais recentemente em julho de 25 também um novo teste, um segundo teste desses 11,30. Esse movimento aqui pode ser bastante interessante quando a ação de uma boa empresa recua. Nesse caso, nas últimas semanas, a CEMIG recuando 11%, que é aquela nossa ideia de você ficar de olho em ações de boas empresas e aproveitar essas correções do mercado para comprar quando esse papel estiver barato. A gente observa que essa região de 10,5 foi uma região de fundo em junho desse ano, realizando essa perna de alta para um segundo teste da nossa região de máximas históricas. E nesse momento, a vela dessa semana se encaminhando para esse poderoso martelo, indicando um novo interesse dos compradores nessa recente região de suporte de 10,5. O mercado eventualmente fechando esse martelo e trabalhando acima, pode abrir espaço para uma nova valorização, vindo testar a máxima na região de 11,30. Uma vez que a gente observou a posição do gráfico então do papel, agora vamos dar uma olhada em alguns números para entender como pode estar a saúde financeira da CEMIG. A CEMIG é uma das gigantes do setor de energia elétrica aqui do Brasil, fazendo todo o processo. Então ela atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. O setor de energia elétrica tende a ser um dos setores blindados da Bolsa de Valores, menos suscetível a crises, já que todo mundo precisa de luz elétrica em casa, é um item básico de necessidade de sobrevivência das famílias e essas companhias elas conseguem ter uma melhor previsão de faturamento, conseguem organizar melhor as suas dívidas e geralmente são empresas maduras que pagam bons dividendos. Primeira recomendação que eu te dou é que você opte por escolher empresas lucrativas, sólidas, consistentes na sua carteira. A nossa ideia é ser um pequeno acionista de grandes negócios e essa curva aqui da evolução do patrimônio, ela pode ser a ideal para o investidor de longo prazo. A gente vê como desde 2009, quanto mais longevo você conseguir analisar esses dados, melhor a sua amostragem. A gente vê então que de 2009 para cá, a companhia vem aumentando o seu patrimônio, vem aumentando o valor. E olha que interessante, também conseguindo aumentar a sua receita e aumentar o lucro de forma proporcional. A gente só teve uma ligeira derrapada aqui em 2016 com o recuo no lucro, mas de lá para cá, se a gente considerar aí praticamente os últimos 10 anos, essa curva ainda se intensificou, ainda melhorou, trazendo mais lucros recorrentes, sólidos e organizados para a companhia.
e, consequentemente, para o seu acionista. Em termos de retornos, essa linha vermelha aqui é da CEMIG, essa linha cinza é do Ibov. A gente vê que a CEMIG conseguiu superar o seu benchmark. Ela trouxe mais retorno do que o Ibovespa nos últimos 10 anos. E também comparando a CEMIG com a renda fixa, a gente vê como ela também conseguiu superar de forma ainda mais distante. Ainda falando de retornos, considerando a rentabilidade real, quando a gente considera o ganho de capital, os dividendos e desconta a inflação, nos últimos 10 anos a gente vê um retorno de 215% para o investidor, numa média simples de 21% ao ano, ou seja, bastante interessante a rentabilidade da CEMIG no longo prazo. Uma vez que a gente viu e entendeu que a companhia é lucrativa, que traz bons retornos para o acionista, é muito importante a gente avaliar também o seu endividamento. Importante que as companhias tenham a dívida sob controle para minimizar o seu risco de falência e também para não engessar o seu caixa. Companhias muito endividadas tendem a direcionar grande parte do seu faturamento para o pagamento de juros, e isso pode acarretar numa menor distribuição de dividendos e também num menor capital para novos investimentos visando a expansão do seu negócio. Eu gosto de avaliar o endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido porque ele considera o que a companhia tem de caixa. A gente vê que essa média interessante dentro do nosso filtro da dívida líquida não ultrapassar 70% do patrimônio líquido na média, e atualmente esse nível está menor ainda, em 0,38. Interessante que de 2019 para cá melhorou ainda mais esse coeficiente da dívida da CEMIG, ficando sob controle, não prejudicando o operacional da companhia. A gente consegue entender melhor essa questão da dívida quando a gente vê esses números. A CEMIG hoje tem disponível em caixa 4,7 bilhões de reais. A sua dívida bruta é de 15,2, ou seja, o endividamento líquido que sobra quando a gente desconta o caixa na casa de 10 bilhões e meio. Mas o patrimônio da companhia é quase 28. Por isso que a gente entende que a dívida hoje compromete praticamente 1/3 do patrimônio líquido da companhia, sob controle então. A CEMIG, então, passando nos nossos filtros de ser uma companhia lucrativa, de ser uma companhia com endividamento sob controle, agora é importante a gente dar uma olhada nos múltiplos para entender se o preço de momento não está muito aquém do que pode ser o valor justo de mercado. Via de regra, eu gosto de aplicar um PL de até 10 anos para que a gente tenha uma ideia de retorno do nosso investimento. A média da companhia em 5,5, atualmente em 4,32. Olha que interessante, atualmente esse PL baixo em relação ao nosso filtro padrão de 10 e também abaixo da média da empresa. Ou seja, a gente entende hoje que esse múltiplo pode estar descontado comparando com o próprio histórico da companhia. Melhor do que isso, abaixo também da média do setor, abaixo aí dos seus concorrentes. Agora, para você que gosta de montar uma carteira com ações boas pagadoras de dividendos para ter uma segunda fonte de renda, a gente sempre busca um yield pelo menos acima de 6% para que a gente possa ter uma proteção contra a inflação. Atualmente, a CEMIG pagando 18%, consegue superar até a nossa Selic de 15%, é uma das maiores pagadoras de dividendos da nossa B3 no momento. A média da companhia em 11,5% também acima do nosso filtro de 6%, ou seja, a gente entende que ter posição da CEMIG na carteira tende a te render bons dividendos ao longo do tempo. E superando também e muito a média do setor, que é de 3,34%. Da pandemia para cá, de 2020 para cá, a gente vê que a companhia ela vem remunerando melhor o seu acionista, pagando dividendos ainda maiores. No payout, que é um indicador que mostra o percentual de lucro que a companhia reparte com o seu acionista, a gente vê que esse setor de energia elétrica, conforme comentado, é um setor mais previsível, é um setor mais estável, de companhias mais maduras que tendem a compartilhar um dividendo maior. A média da empresa na casa de 54 e atualmente pagando acima da média, remunerando ainda mais o seu acionista e também conseguindo superar o setor.
Essa ferramenta aqui do site Investidor 10 também é bastante interessante. Ela aplica na ação a fórmula de Bazin para traçar um preço teto, considerando a média de pagamento de dividendos dos últimos 5 anos, para que a companhia tenha pelo menos um yield de 6%. Preço atual da empresa na casa de R$10, existe um upside, um espaço de valorização até 24,5, que a companhia ainda pagaria um yield acima de 6%. Trazendo então uma análise completa para você poder tomar a sua decisão de investimento sobre as ações da CEMIG 4 de forma mais assertiva. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em investimentos em ações na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.